Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 22 de março de 2021. Esta é a disciplina Gestão Ambiental, ministrada no curso de Engenharia da Produção da UFRN. Eu sou o professor Júlio Rezende e hoje nós temos como convidado Sandro Rocha, que é administrador, é um colega, né? Sandro vai falar aí sobre a sua trajetória aí, inicialmente. Eu vou pedir para que ele se apresente, né? E então, assim, a gente já se conhece, eu acho, talvez uns 20 anos, né, Sandro? Eu acho bastante tempo já que a gente se É conhece. verdade. É. Assim, ele sempre com uma atuação profissional de destaque. Então, Sandro, fica à vontade aí para ir se apresentando aí para a turma, tá? Boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Agradeço a Júlio pelo convite. Para mim sempre é bom, né? Sou professor também e gosto muito dessa atividade, né? E essa troca de experiência para mim é fantástica. Eu estava conversando com o Júlio antes a importância que tem essa disciplina para o curso de Engenharia de Produção. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouco da minha apresentação. Eu sou administrador de empresas, sou consultor há 25 anos. Há 25 anos eu atuo consultoria empresarial. Na parte de certificação de empresas, hoje nós temos mais de 500 empresas certificadas em todo o Brasil. A minha empresa é a Índice Consultores. Eu convido vocês a entrar no nosso Instagram. Nós temos dois Instagram. Nós temos a Índice Franquias, que é uma divisão especializada em franquias, e nós temos a Índice Quality, que é a divisão especializada em qualidade, onde lá você poderá encontrar informações mais detalhadas sobre certificação, sobre esse processo todo. Então, a Índice, onde eu gerencio, né, sou como diretor, ela atua 25 anos nesse mercado de certificação. E a certificação, para nós no Nordeste, cada vez mais ela tem se tornado uma realidade. Por que eu falo para nós no Nordeste? Porque há 20 anos atrás, quando eu fui buscar certificação, conhecimento a nível internacional de certificação, eu fiquei muito abismado como certificação já era uma informação tão comum para todo mundo. Todas as pessoas já trabalhavam bem com a questão da qualidade, da certificação ISO 1000, 14000, 18000, 22000 e em outras certificações que existem. E eu estava ali de uma forma buscando informação que eu achava que era uma coisa nova, não, já era uma coisa relativamente trabalhada. E eu fico feliz de saber que temos no curso da universidade uma disciplina ligada a 14000, e é importante saber que o aluno hoje, o acadêmico, está entendendo que produção não é só produzir, né? Produzir com qualidade, produzir com respeito ao ambiente, respeito à segurança do produto em si, né? Respeito ao meio ambiente, são fatores fundamentais. Eu estava conversando com o Júlio anteriormente, que no Brasil já existem muitas exigências, e quando a gente fala produção, é qualquer segmento, porque a produção, a gente estava conversando aqui, a construção é um processo de produção, né? Se construir uma obra, um prédio, algumas torres, é um processo de produção. E aí você tem o pequeno, o grande e o médio produtor também, seja ele em qualquer segmento de produção em si. E ele ter essa consciência, ter uma equipe técnica que saiba a diferença de uma obra com gestão de qualidade, eu não falo nem certificação, viu, Júlio? Eu falo mais a gestão em si. Você entender que uma gestão de qualidade com foco na 14000, gestão ambiental, é fundamental hoje como diferencial. Nós vivemos num mundo que cada vez mais nós estamos agredindo esse mundo, esse meio ambiente, quer dizer, nós estamos cada vez mais influenciando diretamente o resultado e das consequências do mundo daqui a alguns anos para as próximas gerações. E você tem empresas conscientes, profissionais conscientes que devemos produzir sim, porém devemos respeitar o meio ambiente, tendo atitude dessa forma, é fundamental. E quando se trata de exportação, o mercado internacional, esse não tem nem história, né? Esse exige, né? E principalmente você trabalhar o mercado europeu, esse exige muito a questão da certificação. Cada vez mais o mercado europeu tem buscado empresas que tenham esse reconhecimento, que tenham uma gestão ambiental, que tenham uma certificação ambiental, que tenham uma certificação ligada à responsabilidade social também. Quer dizer, então, são situações que o mundo tem mudado, né? Quando se falava de gestão, de engenharia de produção, talvez há 20 anos atrás, só se falava em produção, né? Produção, técnica de produção, mecanismo de produção. Hoje, a amplitude dessa disciplina, desse discurso é muito grande.
e pede cada vez mais que você, enquanto futuro engenheiro, entenda disso. Nós estamos trabalhando hoje, você sabe que no Rio Grande do Norte, um dos grandes mercados é energia a eólica, né? E são profissionais que estão trabalhando a gestão ambiental. Primeiro, a própria implantação de uma torre eólica, com solar também, já gera um benefício à natureza em si, a gestão ambiental. Porém, tem um processo de agressão também. Aqui que eu estou fazendo, como é que eu estou atuando? Será que aquele processo todo não está agredindo mais que o benefício está tendo? Então, são fatores como esse que devem ser pensados. E um profissional, seja ele qual for a área, ter essa visão realmente de uma gestão de produção com foco na qualidade, com foco no ambiental, com foco na segurança do produto em si, são diferenciais do competitivo. Hoje, se um profissional ele entra numa seleção, e todos vocês, se já não estiverem empregados, irão participar de uma seleção, tendo essa visão ambiental, sem dúvida, vai ter um diferencial muito grande no mercado. Eu digo isso como consultor, que eu sou há 25 anos, como empresa de CNPJ, sem ser empresa tem mais alguns anos, né, como executivo, diretor de empresa e como consultor sem CNPJ, talvez chegue aí a uns 30 anos, né? E, então, eu vejo muito isso. A gente acompanha muito esse mercado, né, o processo seletivo de muitas empresas, a demanda, muitas empresas demandam por essa questão ambiental, né, e querem profissionais que entendam. Nós mesmo temos aqui no Rio Grande do Norte, toda a cadeia de sal é cliente nosso, nós temos um foco muito grande, cadeia de castanha de caju também, todos eles são clientes nossos, quer dizer, e quando eu digo aqui no Rio Grande do Norte, mas pode estender aí para o Ceará, Piauí, Teresina, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, né? São 9 estados que nós atuamos como consultor, né? Esses 9 estados têm cada vez mais repercutido e demonstrado essa situação, essa demanda. É um mercado crescente? É. A questão ambiental sempre será um mercado crescente. Então, você, como engenheiro, quiser se especializar nessa área, é um mercado crescente, é um mercado que sempre vai exigir. E sempre tem espaço, porque são situações que até a própria legislação exige. Algumas atividades, a própria legislação já exige que tenha um profissional com conhecimento ambiental. Então, quer dizer, isso é um diferencial competitivo, né, entre vocês mesmos. Isso é um diferencial competitivo da própria empresa. Quer dizer, então, você ter essa visão é fundamental. Fundamental para que você possa até investir. Porque eu já estive na cadeira também, né? Já estive como acadêmico, já estive na academia, e às vezes a gente para pensar assim, puxa vida, essa cadeira está só enchendo linguiça, como a gente fala, né? Está enchendo linguiça, está só para tapar o buraco, não. Pelo contrário, essa cadeira tem uma importância muito grande, porque o que todo mundo faz, mas essa cadeira está trazendo um diferencial, o diferencial para a sua atividade. Eu gosto de dar muito esse exemplo, e o Júlio também, até como administrador. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com qualidade, há mais de 20 anos atrás, certificação internacional, poucos administradores trabalhavam com essa área. Pouquíssimos administradores. Muitos deles que entraram foi até através da minha empresa, que foram se formando, foram pegando bagagem e foram entrando. Mas poucos administradores trabalhavam nessa área. E a gente foi mostrando que existia uma área muito forte para o administrador trabalhar na parte de certificação, adequação de normas nacionais e internacionais. E hoje nós trabalhamos com mais de 20 normas nacionais e internacionais. E esse tem sido o diferencial da minha empresa. Exatamente essa questão de nós estarmos antenados à necessidade do mercado, antenado àquilo que o mercado está dizendo. E para vocês vale a lição também, né? Quer dizer, entender o que é que o mercado está pedindo. Está querendo só engenheiro de produção? Não, ele quer um engenheiro de produção que entenda a gestão ambiental também. Qual é o impacto vai dar no meu processo? Qual é o benefício que eu tenho se eu trabalhar isso aí? E outra coisa, o mercado consumidor, quem dita isso é o mercado consumidor. Quem dita essa realidade da empresa, não vamos pensar que é o empresário, não. Eu gosto de dizer que existem 3 forças que obrigam, o que faz com que o empresário busque uma certificação ambiental. A primeira força é o mercado. Eu só te compro se tiver uma gestão ambiental. A segunda força é uma legislação. Tu só consegue produzir se tiver uma gestão ambiental do teu processo. E a terceira força, deveria ser a primeira, é a consciência. A consciência da importância, da necessidade de manter o meio ambiente, manter o ciclo, né,
como a gente fala, de autodesenvolvimento, de autossustentação, sustentabilidade, a palavra é sustentabilidade. Mas, infelizmente, a consciência é a terceira força. Ela vem atrás do mercado e da legislação. Porém, muitos empresários que entram através da força de mercado e da lei da legislação começam a entender a importância disso para a sobrevivência e, a partir daí, eles buscam mais, se conscientizam e, a partir daí, eles compram a briga para eles. Tanto é que o mercado, depois que o empresário entende isso, muda totalmente. A própria empresa muda. Quantas marcas nós conhecemos, né, como Boticário e outras, que trabalham a questão Natura, né? Eu estou falando na parte de cosméticos, porque são empresas que tiram o seu produto da natureza, né? E elas têm uma consciência muito forte disso aí. O Júlio estava falando de algumas construtoras, até de alunos que trabalham nelas também, que também têm essa consciência hoje. Isso é importante. Por quê? Porque a construtora também tira o seu produto da natureza. O cimento, o tijolo, o ferro, quer dizer, vem da natureza. E se você consegue trabalhar uma obra que ela seja altamente sustentável, claro que o consumidor vai valorizar isso. O mercado de consumidor está esclarecido. Ele está disposto a pagar até mais caro por produtos que comprovem essa questão da sustentabilidade, né? Então, esse é o diferencial. E vocês, agora, nesse momento, a vida de vocês, da academia, entender isso também e buscar se aprofundar nesse assunto é fundamental. Sandro, Pois não, Júlio? uma primeira pergunta aí para você. Vamos, assim, a gente tem esse público que está conosco hoje aqui, e aí, de repente, algum dos estudantes que estão aqui tem alguma empresa familiar que, assim, que de repente se interessou pela certificação ambiental, né? Então, qual seria, assim, de repente, se quisesse, se a pessoa chegasse para a sua empresa, ou um dos estudantes que estão aqui, ou um familiar, dissesse assim, eu fiquei interessado na questão da certificação ambiental, qual é o passo a passo, assim, que vem à sua mente, assim, de repente, se essa pessoa fizesse esse contato com você, qual seria esse passo a passo, né? Já que a gente está falando aqui na nossa discussão da disciplina, né? Ainda lembrando o ciclo PDCA, que a gente estava apresentando para eles na aula passada a ISO 14001, e aí a gente sempre chamando a atenção para o ciclo PDCA. Então, a gente está falando ainda na fase de planejamento, sabe? Ainda no primeiro passo aí do ciclo PDCA. Então, qual seria como é que você orienta assim esse momento inicial, assim, quais seriam esses primeiros passos para a empresa ela procurar a certificação? Perfeito. Essa pergunta é boa porque nos mostra exatamente como é que funciona a metodologia de uma certificação, né? Uma certificação, o primeiro passo é o seguinte, é entender que você pode fazer só, viu, Júlio? Inclusive, eu sempre digo para os clientes, você pode fazer só. O que tem que entender é quanto tempo você quer levar esse processo. Porque existe, para certificação na 14.000, existe uma norma, que é a ISO 14001, né? ISO 14001, que é a norma certificável. Dentro dessa norma, ela tem os requisitos de certificação. O que são os requisitos? É aquilo que a norma pede que você esteja adequado. Outra coisa, a norma, ela não diz como tem que fazer. Ela orienta o que deve ser feito. O como fazer vai de empresa para empresa. Por que eu gosto de dizer isso? Porque quando a gente pensa em certificação, muitas vezes a gente pensa em grandes empresas, grandes grupos nacionais ou multinacionais. E pior que esse é um grande erro. A certificação ela serve para uma empresa com 2 pessoas, para uma empresa de 5.000 pessoas. Eu posso certificar em gestão ambiental uma ótica que tem um dono e um vendedor, porque uma ótica tem um processo ambiental que pode impactar ou não no processo, e posso certificar uma indústria de castanha de caju que tem 4.000 funcionários, ou 3.000 funcionários, quer dizer. Então, o processo se adequa a norma, ela tem essa característica, ela se adequa a qualquer realidade. Dentro dessa visão, qual é o passo a passo? O passo a passo, primeiro, é conhecer a norma, é ter um treinamento profundo sobre a norma. Isso a consultoria já realiza. Dentro do pacote de consultoria, a consultoria já realiza todo esse tipo de trabalho, o treinamento para que o futuro certificado, o cliente, entenda o que é a norma. Porque a norma é entendimento. Entender que ali eu tenho o que é que eu devo fazer.
né? Feito esse entendimento, aí pronto, é se trabalhar os requisitos da norma, cada um dos requisitos. Primeiro, entender onde seu processo impacta no ambiente. Onde seu processo impacta no ambiente. A partir desse entendimento, ver as tratativas que a norma exige. Às vezes nós pensamos que são muitas coisas, mas não é, na realidade não é. É mais controle. São mais os controles necessários para você garantir o que você está fazendo e o que você se propõe a fazer. Porque a norma, como eu disse, ela não dita, ela orienta. Então, você vai dizer como você vai tratar a sua gestão ambiental. Se é um processo que realmente tem algum impacto no ambiente, aí você vai ter que fazer aqueles estudos, se for necessário ou não, para comprovar como é que você está tratando essa questão do impacto. Ou como é que você está compensando alguma situação de impacto que o seu processo produz em si. Mas, feito isso aí, é simplesmente, basicamente, treinamento e seguir o que a norma diz. A norma ela é composta de 10 requisitos. Desses 10, apenas 6 são certificáveis. Então, você tem que saber a gestão de documentos, a gestão de satisfação do cliente, a gestão de fornecedores, o seu processo em si e, Júlio, a norma é exatamente o PDCA voltado para a gestão ambiental. É você pegar o PDCA de uma forma bem genérica e adequar a realidade ambiental. Quer dizer, a norma vem desde o planejamento, como eu quero fazer a gestão ambiental na minha empresa, o desenvolvimento, o programar para fazer, o realizar, o monitorar o que foi feito e agir quando tiver uma não conformidade ou tiver fora do padrão. Então, o procedimento é bem tranquilo, não é nada bicho de cabeça. Nós temos muitas empresas que são certificadas em 5 normas, para você ter uma ideia. 9.000, 14, 18, 22 e muitas vezes até uma de boas práticas de manufatura, né, a exigência internacional. Mas, quer dizer, são bem tranquilas. É um procedimento que é mudança de cultura, o mais trabalhoso é isso. Porque toda norma é mudança de cultura, é você mudar o hábito, é você buscar agir daquela forma. E quando você tem uma empresa, às vezes familiar, você tem algumas dificuldades, né, em função, né, se é o pai que está à frente do negócio, se é a mãe, quer dizer, então, convencer aquelas pessoas que abriram a empresa há 20, 30 anos atrás, que existe uma forma melhor de se fazer, e que nós, nesse momento, nós precisamos investir na gestão ambiental para podermos crescer e garantir a continuidade do negócio em si. Muito bom. Uma coisa assim que, a partir disso aí que você está colocando também, algo importante nesse processo de convencimento também dos demais membros da organização é mostrar como isso vai trazer, como é que a estratégia ambiental ela vai trazer competitividade para o negócio, né? Como é que a empresa ela pode estar até se reinventando, pensar em novos produtos ou serviços, porque eu acho que ninguém vai adotar se de repente não visualizar também uma vantagem em termos de ganho de mercado, não é verdade, Sandro? Olha aquela terceira força que eu falei, a consciência, né? A primeira força é mercado. Primeira força é mercado. Segunda força é uma legislação que obriga. A terceira força é a consciência. Essa questão da vantagem competitiva, hoje em dia está muito fácil, viu, Júlio? Porque nós temos a mídia, nós temos a mídia que divulga isso aí. Quer dizer, se você tem um público que você pode agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, sem dúvida você vai agregar. Eu costumo dizer o seguinte, você está num ramo de mercado, ninguém é certificado, ninguém tem uma certificação ambiental. Se ninguém tem, eu como cliente compro de qualquer pessoa. Porque ninguém tem, então eu compro de qualquer um. Mas a partir do momento que tem um, eu posso escolher. Eu posso escolher. E eu começo a escolher aquela pessoa que está dentro daquele padrão que eu, consumidor, entendo como certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, nós começamos um trabalho no setor salineiro no Rio Grande do Norte, implantando as boas práticas de fabricação no setor de sal. Quando nós começamos a trabalhar essa área, ninguém era certificado em norma nenhuma. Então, existia uma certa dificuldade, porque ninguém é certificado. E nessa situação, 2 empresas buscaram a certificação. Buscaram adequação às boas práticas de fabricação e depois a ISO 9001. O que aconteceu?
o mercado consumidor, que até então queria empresas certificadas, começou a enxergar essas duas empresas como certificadas. O que foi que aconteceu? Começaram a direcionar seus esforços, suas compras, seu consumo para as empresas certificadas, porque começou a entender. E há 20 anos atrás, nós não tínhamos uma mídia digital, uma mídia social tão grande como nós temos hoje, a facilidade de divulgação. Hoje, se você fizer aqui, você divulga no Brasil todo uma facilidade muito grande. E com isso, o que aconteceu? Aquelas empresas que não eram certificadas no setor salineiro começaram a fechar. Muitas empresas fecharam. Por quê? Porque o mercado começou a direcionar seu esforço para quem era certificado. Infelizmente, o processo de certificação não é um processo de mágica, que eu pegue aqui uma varinha, bata e eles se transformam em empresa certificada. Existe um trâmite. São de 10 a 12 meses. Quer dizer, então, não é fácil, não é querer amanhã e certificar. Não, você tem que ter um trâmite para isso aí, quer dizer, um tempo normal. E esse tempo normal exige essa dedicação também, quer dizer, então o mercado é isso. A grande vantagem de mostrar é saber explorar a vantagem, porque numa certificação você tem duas vantagens, dois benefícios grandes, o benefício da gestão, que melhora a sua gestão interna, e o benefício do marketing corporativo, você também vai melhorar o seu marketing corporativo. Você vai conseguir divulgar, mostrar no mercado que você é uma empresa que tem responsabilidade social, tem responsabilidade ambiental, que você é uma empresa que está buscando produzir seu produto com compromisso ambiental. Então, essas são as duas grandes vantagens que existem. Ô, Sandro, eu queria lembrar, hoje é 22 de março, a gente está comemorando o Dia Internacional da Água, né? A gente está falando sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, né? Que é a questão do saneamento, né? Ontem foi comemorado o Dia Internacional das Florestas e recentemente, eu acho dia 8, há alguns dias atrás, o Dia Internacional da Mulher. E por que eu estou falando nisso, dessas datas aí? É porque se a empresa ela tiver ações assim relacionadas a isso, ela pode usar as mídias sociais dela, né, como você estava falando aí, para dar publicidade, dizer assim, olha, o compromisso que a empresa tem em relação a essas ações ambientais e sociais. Então, ela pode usar o Instagram da empresa para... Então, ela cria uma publicidade, né, em cima disso, espontânea, às vezes gratuito, às vezes, né, não tem custo nenhum. Isso vai gerando também valor para o cliente, né, uma fidelização, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a empresa entende essa questão desse mercado, da divulgação, e consegue utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de consolidação de marca, olha, nós temos vários cases, né, na índice, ao longo desse tempo, de empresas que mudaram o seu setor, mudaram o mercado a partir de apresentar para o mercado esse potencial. Nós temos uma empresa em que ela atua em 2 estados, atua no Ceará e atua no Piauí, é a Grosseira. A Grosseira é uma empresa que há 5 anos atrás nos contratou, e é nosso cliente até hoje, querendo uma certificação de qualidade. No caso dele é 22.000, que é uma certificação ligada à segurança do alimento. Só que hoje ela entendeu tanto esse princípio da certificação que ela já buscou novas normas ligadas à responsabilidade social e gestão ambiental. Como ela trabalha com extrativismo, cera de carnaúba, então ela estendeu todo o processo dela, com a certificação ambiental e certificação de responsabilidade social para o campo. Então, hoje, ela dá total assistência ao produtor do campo, até para orientá-lo como trabalhar com a cera de carnaúba, com a extração da palha da carnaúbeira. Né? Só são 3 estados que produzem carnaúba, é o Ceará, Rio Grande do Norte e o Piauí. São só esses 3 estados que produzem um dos maiores tesouros que nós temos econômicos, né? Administrativismo aqui no norte da região. E isso ele usa na mídia. Conclusão, hoje ele é uma empresa que só tem 8 anos de existência. Com todo esse trabalho de mídia social, de certificação dele, hoje ele é o 3º exportador do Ceará e o 2º exportador do Piauí. Quer dizer, teve um crescimento altíssimo, né? E seu faturamento, a fábrica hoje é uma fábrica mais moderna, com parque eólico, com toda autossustentável, quer dizer, com uma cultura de parceria com o campo, uma equipe, criou o Instituto da Carnaúba, exatamente para trazer a cultura da sustentabilidade ao homem do campo também, que o homem do campo é extrativismo puro,
é extrair para comercializar, não importa muitas vezes na continuidade. E a empresa entrou nessa guerra de garantir a continuidade da extração da palha de carnaúba no campo. E tem feito um resultado fantástico. O nome da empresa é Agrosseira. Se quiser entrar no site depois dela, tem até um vídeo que lançaram agora, muito bacana o vídeo, mostrando o homem do campo, o trabalho que eles têm feito. Quer dizer, um negócio fantástico. E são empresas como essa que têm crescido no mercado nacional e internacional. Porque muitas vezes nós estamos tão fechados ao nosso mercado local que não enxergamos o mundo como um todo. E o mercado hoje é isso. É o mundo, não é só aqui. E assim, no caso, era um outro ponto que eu ia falar também. Hoje, assim, por um lado é negativa a desvalorização do real, mas por outro lado é positivo porque a gente acaba tendo um preço mais competitivo e que permite que os nossos produtos eles despertem interesse maior, né, do mercado internacional por conta do preço, porque acaba sendo um produto com preço mais baixo, assim, por conta da condição da nossa moeda, né? E aí, quando você tem uma empresa dessa que tem uma proposta ambiental, quando eles comparam assim, uma empresa brasileira, às vezes tem um preconceito quanto acha que o Brasil está destruindo tudo. Aí, quando você pega uma empresa dessa que ela mostra que está fazendo tudo corretamente na área, no campo social, ambiental, ela traz esses cases aí o consumidor, no caso, são mais compras organizacionais que são feitas, né? Se interessa pelo produto dele, não é verdade? É exatamente isso aí, Júlio. Infelizmente, o Brasil é muito mal visto lá fora, como um país que acaba com a natureza, que não respeita o meio ambiente, que explora o extrativismo de uma forma não participativa, de que só quem ganha é o produtor, o homem do campo não ganha. Quer dizer, então, quando você tem uma cultura, uma visibilidade nacional, internacional, que você é uma empresa compromissada com a sustentabilidade, você tem um respaldo muito grande lá fora. Nós passamos 2 anos no Pará, fazendo trabalho junto às empresas de extração de açaí. O açaí, na época, estava estourando no mercado internacional e nacional, só que muita gente achava que o açaí... E outra coisa também, só um parênteses, às vezes nós até fazemos, mas não é mostrado lá fora como é que é feito. Então é importante que as pessoas mostrem o que está sendo feito e como está sendo feito. Então, no açaí, nós tivemos 2 anos lá certificando 5 fábricas de açaí. Certificação orgânica para mostrar que o açaí, apesar de ser extrativismo, era uma extração orgânica, que a cadeia produtiva, todo mundo ganhava. Ganhava o fabricante, o atravessador e o produtor. E aquele cara que extraía, que estava lá no meio da selva. Quer dizer, então, nós passamos 2 anos fazendo um trabalho em Belém do Pará, junto às maiores fábricas de açaí, para buscar a certificação deles, exatamente para mostrar que o nosso produto respeitava a questão da sustentabilidade. Porque, muitas vezes, o que é pintado lá fora é totalmente diferente do que tem aqui. Da mesma forma, a imagem que o Sudeste tem no Nordeste é totalmente diferente da que nós temos hoje aqui. Você chega uma visita de fora, visitar nosso parque industrial, fica besta. Quando visitar a nossa economia, nossa população, fica besta. Quer dizer, porque o que é pintado lá fora é totalmente diferente do que é nossa realidade. E isso acontece muito. Então, nós temos como mostrar o nosso potencial da nossa empresa como uma empresa responsável socialmente, que trabalha a sustentabilidade da cadeia produtiva como um todo, é fundamental. E o mercado exige isso. Não sou eu que estou dizendo. Não é você que está querendo estar na cadeira, mas o mercado exige que as empresas façam isso hoje. E também uma coisa que eu ia falar para você é que, nesse caso, essas empresas, ela é certificada, porque assim, que é um tema que a gente vai chegar aí no bate-papo aí, porque, por exemplo, se ela não estiver atendendo aquele compromisso ambiental que ela estabeleceu lá na política dela, né, lá inicialmente, lá no início do ciclo PDCA, se ela não estiver atendendo, vai aparecer como uma não conformidade, né? E aí, de repente, ela perde até o risco de perder a certificação, não é verdade? A vantagem da certificação é exatamente isso aí. Porque falar que respeita o ambiente é uma coisa, e você ser certificado, reconhecido nacionalmente ou internacionalmente é diferente. Quando eu estou falando sobre isso, eu digo assim, a minha mãe falar de mim
pode desconfiar, na verdade. Hoje, a mãe do Júlio falar dele, o Júlio é um menino bom, um rapaz educado, trabalhador. Mãe é mãe, mãe é mãe. É. Mas uma pessoa de fora falar do Júlio, rapaz, Júlio é um bom profissional, um bom professor, presidente do Conselho de Administração, quer dizer, é uma pessoa de fora. A certificação tem esse mesmo papel. A certificação ela vem para reconhecer. É um reconhecimento nacional ou internacional daquilo que você está fazendo, porque tem muita gente que fala e não faz. Infelizmente tem isso, né? Infelizmente tem isso, até porque é um processo que não é um processo curto, demora de 10 a 12 meses uma certificação, né? É um processo que exige compromisso das partes, né? E a auditoria, após certificada, a empresa tem que ser auditada todos os anos. Todos os anos o certificador vem auditar a empresa para saber se ela está realmente adequada, está cumprindo com aquilo que ela se comprometeu, senão ela perde a certificação. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, é o seguinte, no ciclo PDCA, ele coloca, então, você vê planejamento, o D da execução, né? A questão da análise e avaliação por parte da alta administração. Esse ciclo PDCA, geralmente, ele é rodado em um ano. É isso, assim, até por conta... Ele é um ano fiscal ou ele é um ano de acordo com a data que teve a questão da avaliação por conta do órgão certificador? Olha, isso é muito relativo. É. Né? O que acontece? O 5PDCA, ele é o princípio de qualquer norma de qualidade hoje. Todas as normas de qualidade têm na sua estrutura interna o 5PDCA. Dentro dela, o que é que nós falamos? Toda vida que existe um problema numa empresa, você tem que gerar o 5PDCA, rodar, através da entender o que foi que aconteceu de errado, planejar a ação para sanar a causa do problema, agir, fazer a coisa acontecer, monitorar, saber se o resultado aconteceu como planejado e agir se tem alguma correção. Mas, geralmente, uma empresa, além da auditoria de certificação, que ela acontece uma vez por ano, uma empresa tem seu ciclo interno de auditorias, que pode variar de 1 a 2 vezes. Quer dizer, então, se eles tiverem uma vez, uma auditoria interna, uma auditoria de certificação de manutenção, são 2 já. Né? Então, se for 2, o ciclo vai girar 2 vezes de uma forma macro. Mas vale lembrar, ele gira cada vez que identificar uma não conformidade, que a gente chama de não conformidade, dentro do processo em si, certo? Mas o sistema, ele, de uma forma macro, gira pelo menos 2 vezes. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Certo. E, Sandro, uma coisa interessante aí que eu gostaria de perguntar, que pode interessar o pessoal, é justamente a figura do auditor interno, certo? Então, vocês... quais são, assim, vocês continuam ministrando treinamento relacionado à formação, preparação de auditor interno e externo? Queria que você explicasse um pouco isso, a figura do auditor interno na empresa, né? E, assim, os produtos de vocês para isso, para a formação. A norma exige que a norma exige que a empresa ela realize sua auto-auditoria. Que ela tem auditoria de certificação de manutenção, mas ela tem que realizar auditorias internas. E a auditoria interna é a melhor forma de se manter o processo. Por quê? Porque internamente uma equipe multidisciplinar, formada por pessoas de diversas áreas, vão ser qualificadas, é um curso em torno de 15 horas, esse curso entre sala de aula e prática, de 15 horas, onde vai realizar esse curso, para que ele entenda quais são os princípios e as técnicas de auditoria a serem praticadas. A partir daí, existe um planejamento, e esses auditores vão auditar áreas que não sejam a sua. Né? É o princípio da imparcialidade, eu não posso auditar o meu setor. Então, eles são direcionados para auditar os diversos setores. E, com isso, eles vão dar manutenção do sistema. Eles vão avaliar se a empresa está adequada à norma, atingindo o que a norma pede, e se a empresa está cumprindo aquilo que ela está fazendo. Então, é uma auditoria interna da qualidade. Para o engenheiro de produção, é uma grande ferramenta conhecer o princípio da auditoria, porque ajuda muito nesse processo. Né? Você está envolvendo, conhecendo todo o ciclo, quer dizer, e ele vai participar do processo. Né? Quer dizer, não só engenheiro de produção, a pessoa da qualidade, alguém da administração, alguém de compra, alguém de almoxarifado, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar, certo? Que realiza.
e é obrigatório ter auditoria interna. Eu posso até terceirizar, eu não quero fazer, eu quero contratar. Minha empresa ela é contratada muito para fazer auditoria de primeira parte. Porque existem 3 tipos de auditoria. A de primeira parte é aquela que eu realizo dentro da empresa. A de segunda parte é aquela que eu realizo no fornecedor para saber se ele pode fornecer para a minha empresa. E a de terceira parte, que quem realiza é o órgão certificador, que vem certificar a sua empresa, norma ISO 9001, 14, 18, 22, seja ela qual for. Então, são essas 3 tipos de auditoria. O custo da auditoria interna dá direito a você fazer auditoria de primeira e segunda parte. Essas duas, na sua empresa e em fornecedores. A terceira parte não é um curso de auditor líder, até nós trouxemos esse curso agora, é um curso relativamente caro, o custo custa hoje em torno de R$ 2.800, são 40 horas de curso, um curso com reconhecimento internacional, com padrão internacional, quer dizer, e ele existe hoje presencial e online, né, virtual. Muito bom aí, essa questão do auditor, né, da figura dele, né, esse trabalho do auditor, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí também, algum esclarecimento aí para Sandro Rocha. Sandro, uma curiosidade, por exemplo, nessa empresa Agrosseira, né, que você falou, a Grosseira, ela normalmente são quantos auditores internos, mais ou menos, assim, nas empresas, assim, uma média? Olha, assim. essa agora, a Grosseira, eu terminei de dar o curso deles agora. E nós formamos 6 auditores por fábrica, né? 6 numa fábrica de Russas, no Ceará, e 6 na fábrica, serão formados 6 na fábrica de Piauí, Parnaíba. E aí fica esse revezamento, né? Ele avaliando um setor diferente do dele, né? Para não ter a questão de um vício, né? Aí de estar se autoavaliando, né? Então ele avalia o setor do colega, né? Exatamente. A ideia do auditor interno é esse, né? Você ter auditores que você possa estar revezando os setores e fazendo auditoria de forma tal que a norma não permite que você audite seu setor, né? No caso dele, tem 2 fábricas, a minha orientação até é que ele faça revezamento de auditores. O auditor de Parnaíba vai auditar Russa, de Russa vai auditar Parnaíba, né? Para dar maior credibilidade à auditoria em si e maior peso à auditoria. A auditoria, na área de gestão, seja ela qual for, né? Ela dá vida ao processo. Porque você imagina você ter um procedimento estabelecido, numa fábrica você ter uma instituição de trabalho estabelecida, implantada. Se ninguém acompanhar, com o tempo, ela tende a ficar obsoleta ou até mesmo em desuso. A auditoria vai garantir que aquele documento ele está funcionando conforme foi estabelecido. Essa é a grande vantagem da auditoria, é o grande objetivo, né? É garantir que o sistema está funcionando. Outra coisa interessante que eu lembrei agora de perguntar é relacionado a essa questão da Covid, né? Eu imagino que a questão da Covid ela tenha mudado a rotina de muitas indústrias, muitas empresas, talvez necessitando até criar processos novos, né, de trabalhos novos, né? Você viu isso agora recentemente, do ano passado para agora, assim, nesse 1 ano de pandemia, você viu assim necessidade você viu casos assim relacionados a isso que eu estou falando? Sim, muitos, né? As indústrias, né? Não só a indústria, mas o pessoal do franchise também, todo mundo começou a aprender a trabalhar com a consultoria à distância, né? Com treinamento à distância, online, quer dizer, foi um ganho, né? Isso aí acabou sendo um ganho para o setor, porque as indústrias, no primeiro momento, ano passado, fecharam. Esse ano elas não estão fechando por causa do decreto, lá no Ceará, pelo menos. Não, e aqui no Rio Grande do Norte também, as indústrias estão permanecendo abertas, né? Mas, em compensação, elas estão reduzindo o fluxo de pessoas externas. E, para reduzir, elas estão trabalhando consultoria online, atendimento online, quer dizer, isso tem sido bom. Isso bom. Lá mesmo na Grosseira, semana retrasada, eu dei um treinamento presencial para 6 pessoas. Mas já vou ministrar um essa semana à distância, as 2 unidades, né? Interpretação da norma, numa norma de qualidade. Então, isso tem sido uma vantagem, quer dizer, eles não estão parando mais, estão se adequando, né? Eu acho que ocorreu um processo de adequação à situação atual, né? Para garantir o mercado em operação, né? Porque senão o mercado podia parar também. Eu acho que eu tenho só mais
mais duas perguntas aí para fazer. Fique à vontade, amigo. Em relação a essa questão da... quando você tem essa questão do... Todo o ciclo PDCA ele é percorrido aí, e, no caso, os gestores, né, assim, seja o diretor da empresa, seja um gerente, né, um proprietário da empresa, ele vai avaliar esses relatórios. Como é que esses relatórios de acompanhamento, esses documentos que você falou, eles são, assim, imagino que eles são documentos padrões, assim, que foram criados a partir de algum modelo, né, mapeando os processos de negócio. Então, inclusive, uma coisa até importante, Sandro, os alunos de engenharia da produção, eles são muito fortes aqui pela formação aqui de engenharia da produção na parte de mapeamento de processo, certo? Então, acaba que é um recurso, um skill aí, né, uma habilidade muito importante, né, tá aí para as várias certificações, né, esses mapeamentos desses processos, né? E aí eu queria que você falasse só dessa parte mais técnica da parte do momento que é documentado esses processos, né? E depois é o monitoramento para ver se isso se está ocorrendo em conformidade. E lá no final, como é que acontece essa reunião final de avaliação se o ciclo ele ocorreu de forma correta, se as metas ambientais elas foram alcançadas. Você explorasse mais aí para a gente ir caminhando para o final aí, dessa parte mais técnica aí, desse Tá ponto. bom. Em 2015, as normas de qualidade, né, todas elas sofreram uma alteração muito grande. E se buscou mais trazê-la mais piso de fábrica mesmo, piso de processo. E com isso, se incorporou algumas metodologias, alguns princípios básicos, né? Um deles foi a questão da gestão à vista. Você tem informações real, no momento real. E com isso, o mapeamento do processo tornou-se muito importante. Tanto é que realmente o engenheiro de produção, assim como o administrador, que também tem esse conhecimento básico aí, são profissões que estão muito ligadas à qualidade. Hoje, quando você entra numa fábrica, somente numa fábrica, você tem dois profissionais que são profissionais ligados à qualidade. É o engenheiro de produção e o engenheiro de alimentos, o engenheiro químico. São as pessoas que estão ali. E, para isso, tem que se mapear o processo. Por quê? Eu estava comentando numa palestra que eu dei semana passada que há 20 anos atrás, quando eu falava de qualidade no processo de produção, a qualidade estava no final da linha de produção. Não existia qualidade seguindo as etapas do processo. Era somente no final. Tanto é que você tinha as famosas lojas de fábrica, aquela loja que vendia peças com pequeno defeito. Hoje, a qualidade ela está em cada momento do processo. Porém, para que eu tenha essa qualidade, eu tenho que ter os indicadores. Eu tenho que ter esse mapeamento bem feito. Eu tenho que saber o que é que eu vou medir, o que é que eu vou acompanhar em cada etapa do processo. Então, quando eu entendo essa questão e tenho esse mapeamento bem feito, eu consigo monitorar etapa por etapa do meu processo e consigo corrigir. Olha o PDCA aí, né? Planejei, estou monitorando aqui. Deu uma falha na minha produção, já corrijo. Quer dizer, isso é muito comum. E esse mapeamento de processo é fundamental. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas vivem na produção, mas não sabem fazer esse mapeamento. Não sabem identificar o que é importante monitorar. Dentre tantas informações, qual é a informação mais importante ou quais são as informações importantes que eu devo monitorar. E essas informações, elas devem ser geradas um relatório, que em alguns casos o monitoramento é diário por parte da diretoria ou gerência da fábrica, dependendo do porte da empresa, né? Tem empresa que o diretor não vê com toda a frequência, mas tem um diretor que acompanha, né? O proprietário não vê. Então, ela deve ser diária, ou na área da qualidade, ela é pelo menos uma vez por mês. É uma apresentação de todos os indicadores, mas que o monitoramento tem que ser diário. Se ele for mensal, semanal, o monitoramento é diário. A apresentação que é naquele período. Então, quer dizer, essa ideia de monitoramento, ela está cada vez mais forte. E, Júlio, nós estamos acompanhando algumas fábricas, umas salinas no Rio Grande do Norte, que estão totalmente automatizadas. Uma salina que era um procedimento muito manual, hoje já estão totalmente automatizadas, com informações real, no momento real presente para poder tomar decisão. Inclusive com
dispositivo automático de parar o processo ou não, aumentar fluxo ou não. Quer dizer, então, a informação ela deve ser só serve se tiver esse objetivo. Se ela for monitorada e te servir para alguma coisa, se não servir para nada, é perda de tempo, é burocracia. Certo? Então, a informação é isso. Mapeamento do processo, aquilo que é importante monitorar. Primeiro, o que monitorar, quando monitorar, quem monitorar e quem vai avaliar essa informação. Se não tiver isso definido, é perda de tempo. Mas a qualidade, ela leva a isso. Ela leva você a entender que o monitoramento faz parte do seu processo. E a gente pensa que empresas grandes estão todas 100%. Não. Infelizmente, tem muita empresa grande que não consegue monitorar metade do seu processo. E precisa ser definido esse monitoramento. É desesperador, né? Que você olha assim. Mas é interessante porque, assim, de acordo com o que você está colocando, então esse monitoramento hoje ele é muito mais rápido, né? Então ele não tá funcionando direito, está tendo uma perda ali, algo que não está correto, já corrige, né? Então a gente teve falando também em outros cursos também, não aqui, mas da metodologia OKR, né? Também que vê essas correções de uma maneira muito mais rápida, né? No ciclo do planejamento, não é verdade? Hoje em dia não dá para perder tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro perdido, é produção impactada, é custo elevado. Quer dizer, a decisão tem que ser tomada na hora. E outra coisa, a cultura da delegação, delegar a decisão para quem realmente vai agir. Então, a informação ela tem que vir em cima com ação. Né? Mais uma vez, o PDCA, monitorei. O resultado está favorável? Perfeito. Não está favorável, o que é que eu vou fazer? Inicie o ciclo PDCA novamente. Né? Até chegar à solução. Quer dizer, produção hoje não é perda de tempo. A decisão tem que estar na mão do operador. Outra coisa, descentralizar. Delegar e descentralizar. São duas palavras-chave para quem gerencia uma linha de produção e para quem quer trabalhar com sistema de gestão integrado de qualidade. Quer dizer, delegar e descentralizar para que as ações aconteçam. Dar autoridade às pessoas, porque outra coisa, falha grande é a centralização. Centralização. Sandro, nessas empresas que você acompanhou, você viu algum caso de empresas que elas tiveram que preparar alguma resposta ambiental para algum problema, tipo, de repente alguma coisa, uma matéria-prima que ele estava manuseando, virou, teve um acidente com aquela matéria-prima, contaminou o ambiente, alguma coisa, tanto o ambiente interno, o ambiente fabril. Você viu algumas situações assim na sua história assim de acidentes assim desse tipo, ambientais ou até humanos também assim nessas empresas? Veja bem, não a empresa que te acompanha, mas, por exemplo, quando acontece no setor, digamos que um setor, dá um exemplo aqui, digamos que uma salina, por algum motivo, contaminou o lençol freático dele ali, o rio, aqui dali gera uma repercussão em todo o setor. Então, todo setor tem que mostrar como é que está trabalhando. De repente, uma empresa de camarão gerou um problema ambiental na região dela e automaticamente os órgãos fiscalizadores vão fiscalizar todas as empresas de camarão. Isso gera digamos assim, uma tratativa de forma geral para todos eles, né? Nós tivemos agora a questão ambiental, não ambiental, mas a cadeia produtiva do pessoal da cena de Carnaúba, né? Os nossos clientes estão todos muito bem, mas alguns clientes estavam agindo de forma errônea no mercado. Isso repercutiu junto ao Ministério do Trabalho, junto à questão ambiental, quer dizer, e obriga até quem está trabalhando certo a apresentar, o que é mais fácil, né? Apresentar as evidências que está trabalhando certo. Né? Então, isso é uma coisa que acontece muito quando existe alguma situação, como você falou, um acidente, um evento que gerou um problema ambiental, aí a repercussão é para todo mundo no setor. E aí a tratativa, ela acontece rotineiramente. Hoje, a fiscalização é muito grande, a questão ambiental. Hoje, você tem alguns documentos que você tem que estar apresentando anualmente. Por exemplo, como você trata os afluentes, né? Como você trata a água de esgoto, a água utilizada no seu processo, é fundamental. Ortoga do seu poço, né? Tudo que você utiliza hoje tem que ter. Onde é que você joga os seus detritos? Hoje você não pode pegar o seu detrito numa fábrica e jogar em qualquer lugar. Tem que ter um lugar específico e por empresa específica também para poder fazer essa tratativa.
Isso aí a gente, numa das empresas que a gente fez visita técnica, não nesse semestre, né? No caso da Moura do Bem, então eles têm uma empresa contratada para fazer a coleta do resíduo de demolição, o resíduo de construção, né? E realizar a destinação. Então, aquela empresa, ela emite uma nota fiscal, como se fosse Isso. um documento informando quantas toneladas foram coletadas, uma caracterização, ó, isso aqui, tantos quilos de tinta, de embalagem, de sacos de cimento, tanto de, sei lá, de material que foi demolido aqui. Então, isso tudo é bem caracterizado, né? Tem que ter. Hoje em dia, todo setor tem isso aí. Aqui no Ceará, nós tivemos ano passado, retrasado, há uns 2 anos atrás, um trabalho muito grande para a empresa de sorvete e de suco preparar o PGRS, né? Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Foi geral para todo mundo. Aqui o fiscalizador botou força, pressionou. Em um ano, todas as empresas do setor de sorvete, que não eram poucas, e de polpa de fruta, que também não eram poucas, tiveram que preparar o PGRS para comprovar como é que tratavam os seus resíduos sólidos. Né? É uma demanda muito grande de treinamento, organização, gerenciamento, tudo. Mas, como estou dizendo, acontece às vezes por setor, né? Setores específicos. Sandro, eu tenho uma última pergunta, até para fechar esse ciclo PDCA aí, em relação à questão do órgão certificador. Como é que é a visita do órgão certificador, para que o pessoal conheça aqui? Eles chegam, como é que esse processo ocorre, esse agendamento, até a chegada do órgão de certificação e quando é que a empresa, de fato, vai estar com esse documento em mãos? Perfeito. O nosso processo de consultoria, eu vou dar um exemplo nosso, claro, né, que eu falar. Nós trabalhamos de 10 a 12 meses numa empresa para adequá-la à norma em si. Após adequar a norma, nós fazemos a cotação dos órgãos certificadores. Para cotar um órgão certificador, geralmente eu coto 3 órgãos, eu gosto de entender qual é o objetivo da certificação do cliente. Se ele vai exportar, qual é o país que ele exporta? Porque dependendo do país, tem aquele órgão certificador que é mais forte naquele país. Se ele não vai exportar, se é no mercado nacional, então a gente procura mais órgãos que estejam mais relacionados ao Brasil, né? Até para baixar custo. Feito isso aí, nós contratamos o órgão certificador, é agendado uma data, vem todos os órgãos certificadores de esclarecimento, mesmo os nacionais ou os internacionais, são ligados a um órgão internacional, para dar peso internacional, né? Para dar reconhecimento internacional. Mesmo sendo nacional ou internacional, o reconhecimento é internacional. Então, vem um auditor, esse auditor ele vai passar uma carga hora-homem dentro da sua empresa, que pode variar em função da quantidade de pessoas que trabalham na empresa e processos que você tem, vai variar de um dia a uma semana, né? E pode variar de um auditor para 2 auditores também, em função do seu processo em si. Então, ele vem, passa com você esse período, auditando seu sistema. Então, lá tem o seu consultor, tem você, mas o consultor não fala na auditoria. Só quem fala é a empresa e os colaboradores da empresa. Então, ele passa aquela auditoria, seguindo um checklist da norma a ser auditada. Quando finaliza, ele diz se a empresa foi certificada ou não, na mesma hora, né? Se a empresa tiver sido, show. Se não tiver sido, ainda tem um prazo para corrigir as não conformidades encontradas. Então, você pode corrigir e mandar para ele a evidência e ele libera a sua empresa para ser certificada ou não. Dificilmente uma empresa não é certificada. Principalmente se ela tiver uma preparação correta, certa, né? Então, ela segue esse princípio em si. Finalizado a auditoria, ele não, na realidade, o auditor ele não certifica, ele recomenda. Então, ele vai recomendar para o órgão certificador, que vai ter uma reunião mensal para aceitar a recomendação. Aceitar a recomendação, a sua recomendação vai para o país de origem da certificadora, seja Alemanha, seja o México, seja Portugal, seja Estados Unidos, e ali ela passa em torno de 30 a 45 dias. Feito isso aí, vem seu certificado. O certificado pode vir até em 2 línguas, geralmente vem em português e inglês. Eu já tive clientes que, como trabalham no mercado japonês ou chinês, fizeram mandarim, japonês, tudo, quer dizer, então,
vai depender muito. Ou espanhol também, você escolhe as duas línguas que você quer, mas geralmente dessa forma. Aí chegou o certificado, ele tem validade de 3 anos, com manutenção de anual. Quer dizer, ele tem validade de 3 anos, mas todo ano eu tenho que sofrer uma nova auditoria e acompanhamento. Interessante. É assim, e você pode informar para a gente mais ou menos uma média, a partir de quanto é essa questão, a partir eu sei que pode ter de repente uma cotação em dólar, mas geralmente dessas que foram mais simples, começa em torno de quantos reais, assim? A cotação é em real, não é em dólar não, é em real, certo? Como eu disse, vai depender do número de funcionários que tem a empresa e de processo. Mas o base, uma certificadora, pode ser a partir de R$ 7.000 para 3 anos, lembro isso, para 3 anos. Não é R$ 7.000 agora, durante 3 anos eu vou pagar, certo? E pode chegar a 20, R$ 25.000. De 7.000 a R$ 25.000. Mas é muito mais fácil para 15 do que para 25, certo? Nós temos poucos clientes que chegaram a esse valor de 25, tem que ser uma mega estrutura, uma mega empresa para isso aí, mas está entre 7.000 e 15.000, né? Para uma empresa que tem uma estrutura. Mas lembro mais uma vez, para pagar durante 3 anos. 3 anos paga esse valor. Paga o valor na primeira auditoria, paga o valor na segunda e paga o valor na terceira. Entendi. Então, fiquei muito satisfeito aí, Sandra, aí, com a sua colaboração com a nossa disciplina aí. Eu abro aí o espaço, se tiver algum aluno que queira fazer alguma pergunta, alguma curiosidade aí, fiquem à vontade. E então, Sandra, eu deixo a palavra aberta aí para você aí, para que você faça suas últimas considerações aí, algo que você queira aí colocar para a turma aí. Temos alguns alunos aí que têm familiares que são empresários também, que caso você queira colocar aí no bate-papo aí, está colocando já o endereço da empresa, né, indiceconsultores.com.br. Quiser colocar seu WhatsApp aí também, ou e-mail, fica à vontade. Vou colocar tudo aqui, vou colocar meus dados. Nós temos 2 Instagram, nós temos o Índice Franquias, que é a divisão da Índice. A Índice ela tem 3 áreas, tem divisões. A divisão de franquias, a divisão de qualidade e a Índice Academia, que dá treinamentos. Então, nós temos esses 2 Instagram, Índice Quality e Índice Franquia. Né? O meu WhatsApp, para quem quiser falar comigo no privado, aí o número também, né? Sandro Rocha. Né? E eu fico à disposição. Como eu disse mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu adoro esse segmento de poder estar ensinando, passando um pouco da nossa experiência. Fui professor muitos anos, né? Adoro ensinar também, né? E fico à disposição, né? Para qualquer dúvida no pessoal ou através do nosso Instagram, nosso site também. Convido a todos a visitarem. Visitem nosso Instagram, nosso site, para conhecer um pouco mais a nossa empresa. Eu sei que tem alguns alunos aí, né? Nós estamos com 29 pessoas que pensam, puxa, eu queria ser consultor, né? Eu digo isso porque toda vez que eu estou em sala de aula, eu pergunto, eu quero ser consultor, né? Eu digo que consultoria é um mercado muito bom, né? A Índice mesmo, nós estamos com a franquia de consultoria, nossa empresa hoje é franquia também, né? Nosso franqueado em Natal, nossa unidade de Natal já é de um franqueado, né? Nós abrimos a nossa empresa para franquia de consultoria, ela está muito bem, graças a Deus, nosso franqueado de Natal está estourando no mercado, né? E consultoria é um mercado bom, né? A área de engenharia tem muito espaço para consultoria, né? Basta a pessoa entender que tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem, né? Para que possa realmente fazer o trabalho em si. Me coloco à disposição do professor Júlio e de todos que estão presentes, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta no privado ou mesmo aqui, fique à vontade. Professor Júlio, estou à sua disposição não só para esta aula, mas para quando você precisar da minha pequena colaboração, né, contribuição, estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado, Sandra. Muito boa a sua exposição aí. A gente vai estar deixando gravada aí sua apresentação. Depois eu compartilho com você o link também. E ótimo. aí, para o pessoal realmente uma cobertura muito boa aí do tema, né? Fiquei muito feliz com sua colaboração. Eu acho que os alunos também, para os alunos, foi muito interessante, porque é um caso real, né? Assim, de uma empresa que está trabalhando com isso, né? Tem um portfólio fantástico de empresas, né?
E eles, alguns são também da empresa Júnior de engenharia da produção, e depois pode até estar entrando em contato com você para manter alguma parceria, né? Assim, porque eu acho que algumas das demandas também para a Produtiva Júnior, né? Que é a empresa Júnior de engenharia da produção, ela muitas vezes eles não têm, talvez não tenha cobertura para todos os pontos, então eles constroem parcerias e de repente você pode ser até um consultor da Produtiva aí, né? Então fica a dica aí para o pessoal depois quiser procurar você no particular aí, tá construída essa relação aí. Perfeito, sem dúvida. Nós tivemos a parceria com a NP em Mossoró, temos assistência à empresa Júnior há muitos anos, né? Eu acho que pelo menos nas 2 gestões nós tivemos a coisa acompanhando, dando suporte, fechando essa parceria. Como eu disse, eu tenho um consultor em Natal, né? Estou em Natal todo mês também, porque eu atendo os 9 estados, mas estou em Natal todo mês, né? Então temos sim interesse, eu acho que parceria é isso, né? Está aberto, né? Aberto a ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? E crescer junto, né? Como eu disse, é um mercado bom, mas é um mercado que exige muito desafio. Então, quem puder ajudar, estaremos aqui para ajudar também. Sandro, muito obrigado e me despeço aí de você. Vou conversar com eles aqui sobre política ambiental. Vou dar alguns exemplos, vamos conversar um pouco sobre isso, mas foi muito boa a sua contribuição para a gente ter essa visão completa, né, do ciclo PDCA aí relacionado à operação do sistema de gestão ambiental e ao próprio processo de certificação da ISO 14001, viu? Muito obrigado e vamos nos falando aí, né? Tá bom, suas ordens. Um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.